Pois é, a novela sobre a ampliação do BPC ainda não chegou ao seu final e você já vai entender o porquê. Mas antes eu peço que, se por acaso você não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Só dando digamos assim, uma pincelada rapidinho para você que talvez chegou pela primeira vez aqui no canal, o que que é essa questão? Gente, existe um projeto de lei, um PLS de origem do Senado, que eleva, né, de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, para usar de critérios, né, para a concessão do BPC. Ou seja, digamos que numa casa o pai está trabalhando, a mãe fica em casa cuidando de um deficiente e tem apenas um salário mínimo. Já pelas regras atuais, digamos assim, o pai, a família não pode pedir um BPC para o filho porque ultrapassa a renda permitida pelo INSS. E aí o Congresso Nacional esses dias aprovou uma lei, né, o PLS 55, e mandou a sanção presidencial. E aí o presidente pegou e votou, só que o Congresso Nacional pegou e derrubou o veto, né, para que fosse mantido meio salário mínimo o critério de renda para conceder o benefício da prestação continuada que paga a deficiente e a idosos, tá bom. Só que a pedido do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, o TCU suspendeu, né, uma decisão do Dantas lá, monocraticamente suspendeu. Estou falando, me referindo do Bruno Dantas, né, suspendeu os novos critérios. Só que ontem foi a plenário, né, para discutir se mantinha ou não esse suspenso, né. Só que me parece que o Rodrigo Maia, gente, ele interagiu ali para mediar esse conflito. Olha, na verdade foi suspendido, né, gente? Suspenderam, o Bruno Dantas abriu mão, né? O que está valendo é o que se votou na Câmara, mas não está valendo. Gente, é uma situação que você já vai entender como que vai funcionar. Olha, na verdade, eu poderia dizer que lá na Câmara e no Senado, os deficientes tiveram uma vitória em V maiúscula. Agora, com a decisão do dia de ontem, do TCU, a mediação do Rodrigo Maia e tal, o deficiente tiveram uma vitória em V minúsculo, né? Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu mediar o conflito sobre o benefício da prestação continuada, criado, né, pela aprovação do projeto que aumenta o alcance do recebimento para pessoas que tenham até um salário mínimo de renda familiar. O rombo no orçamento da União seria de 20 bilhões, porque o que estão olhando de fato, né, gente, era só esse rombo de 20 bi, né? O Tribunal de Contas da União, através de uma decisão monocrática de Bruno Dantas, havia condicionado essa mudança à explicação sobre a origem do dinheiro do novo acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que quis dizer? Esse Bruno Dantas falou, olha, essa lei só entra em vigor quando mostrar da onde vai sair o dinheiro para bancar os novos benefícios, não é verdade? E daí pegou e suspendeu, né? A oposição, ó, daí, né, gente, para atender a lei de responsabilidade fiscal, né? Agora, gente, esse acordo parece que a oposição aceitou manter o valor de referência para o recebimento do BPC na renda familiar de no máximo 25%, ou seja, vai continuar 1/4 do salário mínimo. Você vai dizer, ué, mas falou que ia ter vitórias? Calma, eu já vou explicar para você como que vai funcionar. Mas o governo admitiu a criação de algumas situações específicas que pode chegar a 50%. Com isso, aumenta-se a base de famílias que receberão o BPC. Ou seja, gente, o governo tem 10 dias para trazer um novo critério, né, para trazer uma maneira diferente ao pedir o BPC, ou seja, a oposição, o governo ali chegou a um acordo, mantém-se o critério de 1/4 do salário mínimo, R$ 261, e isso é o que segue valendo, gente. Só que talvez em algumas situações esporádicas, digamos que numa casa ultrapasse-se a renda de 1/4 do salário mínimo, mas tem um deficiente grave, uma deficiência grave nessa casa. Aí o INSS vai conceder o benefício da prestação continuada pela deficiência grave dessa pessoa, né? E mesmo a pessoa ultrapassando esse teto, digamos assim, de R$ 261. Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. Mas vamos ver, gente, que o governo vai elaborar esse novo critério, ver o que é possível e o que não é possível atender, né,
Olha, digamos assim, vai nessa situação aqui, vamos estender para meio salário mínimo, nessa outra situação aqui continua um quarto, ou seja, gente, ainda é preciso aguardar, né? Aguardar como será esse novo critério que o governo federal, em conjunto com a Câmara e o Senado, estão discutindo para que se consiga aplicar, né, o PLS 55, principalmente no momento, né, gente, no momento de crise em que a população brasileira vem passando, né? E principalmente os deficientes agora se tornam mais vulneráveis ainda com essa história de Covid-19, né? Mas então, gente, o que quer dizer, né? Mais uma vez, recapitulando, vai continuar um quarto do salário mínimo, foi o que eu entendi, gente, até que se ache uma maneira de resolver isso e em algumas situações possa se aplicar de fato meio salário mínimo, como por exemplo numa família onde tem um deficiente, uma deficiência grave, né, dentro da casa. Mas vamos aguardar, gente, quando o governo federal trazer esses novos critérios, com toda certeza eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um abraço, fui e até a próxima.